Oi gente, a paz do Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é Até Ser Você. Eu creio que Deus vai falar com você através dessa mensagem. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Aleluia! Esse texto é um dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor. Quantos de nós já lemos e relemos essa passagem? Mas eu creio que Deus vai falar algo no nosso coração no dia de hoje. Nós conhecemos esse texto e vemos como o Senhor Jesus é cuidadoso ao dizer que Ele é um pastor que sempre vai em busca da ovelha que se perdeu. Não é como um homem que abandona facilmente ou desiste facilmente de uma alma. Que, diferente do homem que, olhando para as 99, despreza o valor daquela uma que se perdeu, ao pensar, não, já tenho 99, o que é uma, diante desse rebanho gigantesco? O nosso Deus é um Deus que nunca vai pensar dessa maneira e dessa forma. Ele sempre vai buscar ter o rebanho completo, ter as 100 ovelhas protegidas e seguras no seu rebanho. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que quantas vezes nós julgamos essa ovelha que se perdeu? Quantas vezes nós, ao lermos essa palavra, essa passagem, essa parábola, nós caímos no pensamento de achar que as 99 são muito mais importantes do que aquela ovelha, ao pensar que não é culpa do pastor. O que o pastor tem a ver com isso? Ou o que nós temos de ter como sentimento de pena ou de atenção a essa ovelha que por conta própria se perdeu do aprisco? Mas essa visão é uma visão totalmente errada, porque a gente está olhando de um ponto de vista de um lugar de segurança. Porque nós somos uma das 99, mas pode ser que um dia uma dessas que eram 99 pode passar a ser a que se perde. Porque a palavra do Senhor diz que ao que está de pé, como Paulo diz em Coríntios, é preciso ter cuidado para que não venha a cair. Então, não é que as 99 estão totalmente seguras. Naquele momento elas estão guardadas no aprisco, mas todas essas correm o mesmo risco que aquela que se perdeu correu e infelizmente chegou a viver a perda. Todas as 99 que estão no aprisco podem passar e podem se encontrar na mesma situação. Então, quando nós temos a mentalidade de achar que nós somos melhores do que essa ovelha, estamos totalmente errados. Temos a mentalidade errada, o pensamento errado, porque nós não temos o direito de nos acharmos melhores do que aquela alma que se perdeu, que desistiu da caminhada ou que, por conta de N motivos, abandonou o aprisco, fugiu do aprisco. Quando Jesus estava com os discípulos, na caminhada com os discípulos, ele trouxe um alerta aos seus discípulos, disse a eles: orem, porque Satanás foi diante de Deus e pediu para que peneirassem vocês. O que Jesus nos ensina através disso? Olha, vocês correm risco diariamente. Não pense vocês só porque vocês estão hoje vivendo um ministério, estão dentro da casa, vivendo uma vida diante da palavra do Senhor, em santidade, que vocês não estão correndo risco. Ele alerta que o diabo ele está ao nosso derredor constantemente tentando buscar brechas para nos tragar. E se nós darmos brecha ou motivo para isso, ele facilmente nos arranca do aprisco. Ele facilmente nos tira do caminho. Porque é muito fácil eu e você nos perdermos andando no caminho. Quantos de nós já esfriamos espiritualmente? Quantos de nós perdemos a fé, muitas das vezes no Senhor, durante a nossa caminhada por conta de lutas e aflições que vêm sobre nós? E a gente, sem perceber, passa a viver como uma ovelha perdida. Então, quando nós lemos essa passagem, essa parábola, nós não temos o direito, nós não temos a autoridade de nos acharmos melhores do que essa ovelha que se perdeu, de achar que nós estamos vivendo uma vida melhor do que ela.
Não, meu querido, não há nada que eu e você possa fazer que vai nos dar direito de nos achar superior a qualquer pessoa nessa terra. Quando Pedro, ele olha para Jesus, e Jesus diz que ele seria entregue para ser morto e crucificado, e ele diz que jamais deixaria com que fizessem isso com Jesus, porque naquele momento Pedro, ele mostra para Jesus. Eu creio que no coração de Pedro havia uma sinceridade ao dizer aquilo, mas Jesus conhecia além do coração de Pedro, ele conhecia as forças de Pedro, os medos de Pedro, medo que muitas vezes estão guardados, ocultos dentro do nosso subconsciente, que nós não sabemos. Então nós não temos 100% de certeza de dizermos fielmente que nós nunca nos desviaríamos, que nós nunca iremos nos esfriar ou abandonar o caminho ou o aprisco do Senhor. Porque na nossa humanidade há sempre algo que pode se tornar o nosso calcanhar de Aquiles. Então o que nos mantém de pé dentro do aprisco ou guardados dentro da casa é a nossa fé no Senhor e a nossa obediência à sua palavra. Porque se eu e você deixarmos de viver a palavra do Senhor, deixarmos de ter uma vida de constante busca na palavra, de oração, de relacionamento com Deus, é assim para o diabo tirar os meus olhos do Senhor, tirarmos eu e você da presença, tirarmos eu e você do caminho que o Senhor nos colocou. Então a gente julga muito a ovelha que se perdeu até que nós nos tornemos uma delas. Até que eu e você estejam vivendo a mesma situação que essa ovelha. Aí sim a gente vai querer com que as 99 tenham misericórdia de nós. Então, para nós que estamos de pé, não devemos apontar o dedo para aquele que está caído diante de nós. Nós temos que ser aquele que ajuda, que dá a mão. Ser o bom samaritano que não vai fazer como os sacerdotes, os levitas fizeram, que podem ter julgado a situação que ele estava vivendo, mas que, como um bom samaritano, vai lá e estende a mão, entendendo que hoje é aquela pessoa, mas que amanhã pode ser eu ou você. Não seja aquele que vai julgar o irmão que está caído, seja aquele que vai estender a mão. Não seja uma das 99 que pode julgar aquela que se perdeu, mas se coloque no lugar de estender a mão e entender. Ela hoje pode estar caída, mas amanhã está de pé e ajudar outros que outrora estão vivendo a mesma situação. Nós temos que ter essa sensibilidade, porque sabe quem tem essa sensibilidade? O pastor que entende, que compreende, que não julga, que não foi lá e pegou a ovelha e bateu, agrediu, não, mas que colocou em seus lombos, mostrando que ela estava no mesmo lugar, no mesmo nível, porque até mesmo um pastor pode um dia deixar de ser o pastor daquelas ovelhas. E quando você lê e vê que ele colocou ela em seus ombros, está dizendo para ela, olha, estamos andando juntos, vamos comigo, lado a lado, no mesmo nível. Porque assim como eu te ensino, você vai me ensinar. Assim como eu tenho algo para te acrescentar, você também tem para me acrescentar. E é nessa visão de pastor que nós temos que viver, ainda que somos ovelha, mas viver nessa visão de entender que nós hoje somos de pé. Mas por estarmos de pé, não temos direito de julgar, de apontar, de dizer que nós somos melhores do que aqueles que estão desviados, caídos e perdidos. Nós temos que ter a mentalidade de ir atrás, de que através de nós o Senhor pode levantar aquelas almas que já se perderam, que estão com a sua fé muitas das vezes morta, e que pode ser que através de nós, como chamas, como lamparinas que ainda têm suas chamas acesas, podemos acender novamente a chama no coração, a fé no coração daqueles que já não têm mais fé, já não têm mais certeza dos seus propósitos aqui na terra, certeza de que o Senhor pode fazer ainda em suas vidas, de que elas podem viver a promessa do Senhor nas suas vidas. Então aprenda a não julgar, porque tanto eu e você corremos o risco. Há alguém que está à nossa espreita, nos vigiando, tentando todos os dias nos tragar e nos tirar do lugar que Deus tem para nós, do caminho que o Senhor nos colocou, do aprisco que Ele tem por segurança sobre cada um de nós. Eu e você só temos segurança enquanto estivermos com a nossa vida em Cristo Jesus. Porque no primeiro momento que nós desviarmos o nosso olhar, saímos deste lugar, saímos desse caminho, facilmente seremos tragados e levados ao caminho em que essa ovelha que se perdeu se encontrava. Então, tenha o cuidado, tenha a prudência, a vigilância de ter em mente que, por estar de pé, você e eu não temos o direito de julgar, de apontar e de apedrejar. Porque hoje é aquela alma, amanhã pode ser eu e você. Então tenha a misericórdia, tenha o zelo e o cuidado de orar por essas pessoas. Eu sei que você conhece, eu mesmo já passei por isso, conheci amigos
que estavam na presença fervorosos e que por conta de batalhas, lutas, circunstâncias, se afastaram do Senhor. Mas eu vi pessoas de Deus sendo usadas para trazer novamente essas almas ao aprisco do Senhor. E hoje permanecem na presença. Agora eu te pergunto, já pensou se essas pessoas que ajudaram ficassem no lugar de julgadores, de juízes? Elas não teriam saído desse lugar de fracasso, de perda, de derrota, de distância do Senhor? Poderiam estar hoje tão distantes, mortos espiritualmente, que não tinham mais como voltar à presença. Então que eu e você sejamos como aquele homem que não julgou, mas que cuidou, como o bom samaritano que deu de tudo de si para cuidar e zelar por aquela alma, porque ele entendia que ela tinha potencial para se tornar alguém como ele. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.